Macau 1878. As velhas casas senhoriais da Rua da Praia Grande, vazias da sua antiga prosperidade, davam ao viajante a sensação de passar subitamente dos mares da China para algum ponto da costa do Mediterrâneo. No entanto, a prosperidade refletida nas vetustas fachadas de uma arquitetura colonial sui generis era apenas aparente. 18 anos depois da Segunda Guerra do Ópio, Macau encontrava-se mergulhada numa profunda apatia, refletindo a imagem pardacenta dos baixos assoreados do outrora concorrido Porto Exterior. A indústria era inexistente. O fantan, popular jogo dos botões, garantia importante fonte de rendimentos, juntamente com a lotaria emitida no território e contrabandeada para a província de Guangdong, onde era proibida. O ópio continuava a constituir fonte de rendimentos de alguma importância, mas era o tráfico de cules que concentrava as atenções e não só em Macau. Também no estrangeiro a situação causava preocupações e em Portugal essa de Queiroz denunciava esse tráfico em páginas vigorosas. Milhares de jovens sem esperança através de Macau encetavam longas viagens em condições desumanas para rumarem às terras de miragem do outro lado do Pacífico. Entre tantos que buscavam futuro incerto, ninguém reparou nesta figura igual a tantas outras que apenas com 12 anos aguardou algum tempo em Macau o embarque para as remotas ilhas do Havaí. Sun Yat-sen. Foi aqui nas imediações do templo de Amman, na Barra, que Sun Yat-sen teve a sua primeira visão do Ocidente e das verdadeiras dimensões de um mundo que apenas sonhava nos estreitos limites do vale da sua aldeia de Choi Hang. Ao contrário de tantos outros, Sun Yat-sen tinha um destino, a casa de seu irmão no Havaí. Mas um outro destino lhe estava reservado, o de derrubar um sistema que reinava na China há mais de 2000 anos. Então, 當時嘅人呢係比較思想比較活躍嘅。咁同時呢，孫中山先生嘅父親呢，佢哥哥呢，同埋佢嘅原配夫人呢，都係第一個好長嘅時間係住喺澳門嘅。所以由於咁樣呢，孫中山曾經喺1923年喺香港演講嘅時候呢，就曾經講過，佢話佢嘅革命思想呢係形成於澳門，係完成於香港。咁根據史料嚟睇呢，其實孫中山先生嘅革命思想實踐呢，亦應該係講從澳門開始㗎。Depois de uma longa permanência no território, a família de Sun Yat-sen deixou Macau, encerrando as portas da oficina de reparação de sapatos que possuía na rua de São Domingos. O casal regressou a Choi Hang, a pequena aldeia do Delta das Pérolas, de onde era oriundo e que viria a ser o berço de Sun Yat-sen. A apenas 37 km de Macau, Choi Hang, no eixo viário entre Macau, Sequei e Cantão, permanece ainda pouco menos que inalterável nas suas ruelas estreitas e na arquitetura tipicamente chinesa das suas casas baixas. Os ecos da Revolução Taiping soavam ainda na China quando Sun Yat-sen nasceu aqui em 12 de março de 1860. As hordas revolucionárias tinham sido desfeitas, mas nada voltava a ser como dantes. Grupos de bandidos, piratas, desertores, comerciantes sem destino e soldados sem capitães pululavam pelo delta do Rio das Pérolas. A administração da província de Guangdong afundava-se na ineficácia e na corrupção, e todo este quadro se refletiu naturalmente na formação política de Sun Yat-sen. Apesar das pressões da família, pouco tempo permaneceu no Havaí.
Cedo, regressou à China para completar a sua formação secundária e ingressar na Escola Médica de Hong Kong. Recém-formado em Medicina, Sun Yat-sen vem para Macau pela primeira vez para ficar. E é nestes pavilhões do antigo hospital Qiangwu que inicia a sua vida clínica. Numa organização velha, burocratizada e corrompida, Sun Yat-sen traz novas ideias e luta contra um sistema que admitia doentes por recomendação e nunca pelo seu estado de urgência. Perante assembleias de curandeiros curiosas e desconfiadas, efetuou operações cirúrgicas de efeitos curativos imediatos que lhe granjearam fama e atenuaram hostilidades. Mas Sun Yat-sen era essencialmente um político e por isso a sua atividade nem de longe se restringia ao exercício da medicina. Aqui, neste edifício reconstruído da Travessa dos Santos, bem junto da Rua do Campo, manteve Sun Yat-sen as primeiras reuniões políticas para discutir a situação na China. Desde então, não mais deixou de servir como centro de agitação revolucionária. Ao longo de mais de 30 anos, esta casa constituiu-se como um centro de agitação. Centenas de soldados foram aqui alistados para servirem as fileiras republicanas no norte da China. O governo de Macau fechava os olhos à situação, considerando o local como uma empresa de contratação de imigrantes. Nesta casa, que originariamente pertenceu a Yang Helin, reuniram-se pela primeira vez Sun Yat-sen, Chen Shaobai e Yu Lie, cujas atividades lhe valeram o nome de Bando dos Quatro. Mas também na Rua de São Domingos, um clube de leitura, nome porque eram conhecidos os centros de agitação republicanos na China, nasceu e cresceu, registando em pouco tempo mais de 200 filiados. Macau, na última década do século XIX, regurgitava de revolucionários que levavam a cabo as suas atividades subversivas, beneficiando de um cúmplice fechar de olhos do governo da colónia. As atividades dos inconformistas chineses multiplicavam-se abertamente e espalhavam-se por toda a cidade. Nesta casa, que hoje vende o mais variado tipo de fazendas, abriu em 1892 Sun Yat-sen um consultório de doenças pulmonares e uma farmácia de medicina ocidental. Aqui acorriam centenas de pessoas. Não vinham em busca de socorro médico, mas sim de ideias políticas. No coração de um bairro de lata, junto ao Jardim Luís de Camões, este portal em risco de destruição é o que resta hoje de um dos principais centros de apoio aos revolucionários que, liderados por Sun Yat-sen, lançariam em 1895 em Cantão a primeira tentativa de derrubo do Império da China em nome da República. 咁其次咧，就澳門個頭先講過，澳門有一個漁民咧，佢叫做梁正清嘅。咁佢咧就極力幫助孫中山先生運軍火嘅。佢將佢自己屋企咧，而家叫做友誼巷11號，就辟做佢嘅同盟會運軍火嘅據點。咁咧，同時咧派咗3隻船嚟協助運軍火嘅。 Desde que o Dr. Sun começou a exercer a clínica no Hospital Qiangwu, curando pelo sistema europeu, e promoveu meios para fundar uma sociedade denominada a Clínica Europeia, tem sido o hospital útil a muita gente, pois diariamente mais de 100 pessoas de fora vão aí para se curarem.
Esta uma notícia incerta no jornal Eco Macaense de 19 de dezembro de 1893, um jornal em que colaborava Sun Yat-sen. Fortemente empenhado na Revolução, Sun Yat-sen sabia que o proselitismo que fazia não era suficiente para ganhar o apoio das massas. Por isso, houve que recorrer à imprensa, uma voz que chegava a todo lado. Esse apoio surgiu através do jornal O Eco Macaense, dirigido por Francisco Hermenegildo Fernandes, proprietário da mais importante tipografia do território. Francisco Fernandes e Sun Yat-sen, politicamente próximos, iniciaram desde logo uma amizade que iria perdurar até ao fim das suas vidas. Uma amizade simbolizada na nomeação ad honorem de Francisco Fernandes para o primeiro gabinete republicano da China, na sequência do triunfo da Revolução, honra que foi polidamente recusada. Nas páginas do Eco Macaense, Sun Yat-sen iniciou a sua faceta jornalística desafiando o mandarim de Chongsan a governar a bem do povo. Nas páginas do Qinghai Zhongpo, nome em chinês do periódico redigido e composto na Rua da Casa Forte, número 3, lançou Sun Yat-sen a ideia nova da abertura de uma escola para cada 100 famílias, num plano que visava arrancar a China ao analfabetismo. As campanhas da imprensa sucediam-se e obtinham eco. A falta de um diploma passado por uma universidade portuguesa impediu Sun Yat-sen de continuar a exercer medicina em Macau. Por isso, ele foi forçado a partir para Cantão, onde afinal lançaria o primeiro grande desafio contra o Império. Cantão, a cidade mais aberta da China, fervilhava revolucionária em 1895 e Sun Yat-sen julgou o momento azado para atacar o Império. As associações secretas tinham recrutado mercenários e as armas vinham de Hong Kong dissimuladas em tambores de cimento. Mas se a contestação ao Império era uma realidade, faltava aos revolucionários o apoio das massas e, por isso, a denúncia britânica às autoridades de Cantão não foi a única razão do fracasso. A repressão da tentativa foi sangrenta e feroz. Mais de 300 revolucionários foram passados à espada. Fracassada a revolta, Sun Yat-sen escondeu-se em casa de um missionário em Cantão. Depois, Shoyin, a sua aldeia natal, constituiu o seu refúgio temporário antes de fugir definitivamente para Macau numa liteira, disfarçado de mulher. Apesar do trajeto ser relativamente curto, a viagem decorreu plena de perigos. Uma cadeirinha, embora fosse transporte usual para a época, continha riscos devidos principalmente às frequentes paragens necessárias para descanso dos carregadores. Por outro lado, as tropas do vice-rei espalhavam-se pelo delta, enquanto a sua captura era recompensada por um churo do prémio. Apesar de tudo, porém, Sun Yat-sen chegou são e salvo a Macau. A esperá-lo, Francisco Fernandes e a sua casa, que lhe fornecia abrigo perfeito no curto período em que o macaense lhe preparava a passagem para Hong Kong e para a liberdade.
mais ou menos aqui onde está este jardim, que também serve de estacionamento a um sem número de motociclos, ergueu-se outrora o edifício número 14 do Largo do Leal Senado. Nele residiu por algum tempo Sun Yat-sen. E foi naturalmente aqui que a polícia do vice-rei de Cantão o veio procurar. Mas Sun Yat-sen já não estava cá. A tipografia de Francisco Fernandes era o refúgio seguro, mas temporário, contra os soldados chineses. Os pedidos de extradição do governo de Cantão de revolucionários acoitados em Macau sucediam-se e Sun Yat-sen era já uma personalidade demasiado conhecida para passar no anonimato. Por isso, era preciso fazê-lo sair o mais depressa possível da cidade. Hong Kong era o passo seguinte no plano para salvar Sun Yat-sen do longo braço da justiça do Império. Pelas 2 horas da madrugada, os dois atravessaram as desertas, mas inseguras ruas da cidade. O trajeto era curto, mas os agentes do Império estavam em Macau e tudo podia acontecer. O porto interior, onde um tancar esperava o fugitivo para o deixar a bordo de um junco que esperava escondido nas sombras da madrugada, era o destino. Depois, Hong Kong, etapa imediata para começar uma aventura que o levaria sucessivamente a Londres, Tóquio, Singapura, Malásia, Estados Unidos, enfim, meio mundo num trabalho pleno de entusiasmo e confiança em prol da Revolução. Um forte abraço separava os dois amigos que voltariam a rever-se 16 anos depois. Sun Yat-sen fugiria de Hong Kong para Londres e, na capital britânica, reencontrava o seu antigo professor do Queen's College, James Cantley. James Cantley, que o auxiliou por diversas vezes nas suas intervenções cirúrgicas no hospital Qiangwu, iria lançar a sua figura a nível mundial. O livro Sun Yat-sen and the Awakening of China, escrito pelo médico britânico e pelo jornalista Sheridan Jones, deu a conhecer ao mundo uma figura que rivalizava com a de Mustafa Kemal Atatürk, que prendia então as atenções internacionais. Rapidamente, um novo Sun Yat-sen se projeta na cena política mundial. Cortando o rabicho do uso tornado obrigatório pelo Estado Manchu, no que foi acompanhado por milhares de compatriotas em sessões públicas de protesto, Sun Yat-sen iniciou uma corrida pelo mundo para fazer uma revolução que tardou 16 anos. A Macau regressou apenas em 1912 em visita oficial, pouco depois de ter resignado do cargo de Presidente da República. Este edifício, que recentemente chegou a ser retirado da lista de edifícios classificados, tendo-se salvo por pouco da demolição, foi residência oficial de Sun Yat-sen em maio de 1912. Por alguns dias, o revolucionário, como se tomasse fogo para a última e mais dramática fase da sua vida,
encontrou-se aqui com a Macau que tinha sido berço das suas ideias transformadoras. No coração de um dos bairros mais característicos da cidade, assistiu com o governador Álvaro de Melo Machado ao Arraial de São Lázaro. No Hospital Quiangvu reencontrou uma nova geração de médicos que continuavam um esforço clínico por ele iniciado. O Clube Militar, centro social da cidade, ofereceu-lhe uma festiva recepção que congregou todas as principais individualidades do território. No final, a fotografia para a posteridade. Nela, duas figuras reconhecíveis: Sun Yat-sen, o revolucionário idealista, Camilo Peçanha, o poeta do simbolismo. Poucos dias depois, Sun Yat-sen regressava à China para a sua última batalha, unificar o país sob a bandeira da República. 咁就係1913年嘅時候呢，袁世凱稱帝啦，孫中山先生呢又從上海呢回到澳門，咁同時呢喺軍艦上曾經同阿陳炯明呢就做咗好多嘅討論，關於點樣討伐袁世凱嘅事情。A morte derrubou o velho general Yun Sai-hoi antes que pudesse restaurar o império, mas o pai da República Chinesa não conseguiu concretizar a ideia da sua vida e não voltaria a Macau, mas a sua figura e o seu pensamento ficou para sempre intrinsecamente ligado ao território. Em Macau, a memória de Sun Yat-sen está preservada nesta casa. Um edifício de arquitetura sui generis mandado construir por seu filho mais velho, Sun Fo, que habitualmente passava nele as suas férias. Os principais passos da sua vida figuram nas salas dos 2 andares desta casa. Aqui viveu a senhora Sun Lu, sua primeira mulher, que se encontra sepultada no cemitério taoísta da ilha da Taipa. Aqui restam memórias da passagem por Macau do primeiro presidente da República da China.